Vamos fazer aqui então mais uma questão do Enem de 2020. Vamos começar com essa questão aqui que é de cinemática. Todo ano cai pelo menos uma questão de cinemática, são clássicas já. Vamos ler aqui. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicado pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Então já vamos escrever, ó. Aqui eu tenho 500 metros. Aqui eu tenho outros 500 e só são esses. Aí tá. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. E a partir daí prossegue com velocidade constante. Pausa. E inicialmente lá no ponto O ele está parado. Então eu vou escrever bem assim, ó. Aqui no ponto O, a velocidade inicial é igual a 0. Aí ele vai acelerando, até chegar nessa velocidade aí de 72. Aí a partir daí ele vai manter essa velocidade de 72 km por hora para sempre. Tá? Aí, continuando aqui, ele está falando bem assim. Você deve ajustar os semáforos A, B e C, de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente. Então, gente, primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer um desenho. Eu vou tentar repetir esse desenho daqui, ó. Aqui está o nosso objeto com velocidade inicial igual a 0. Ele vai vir acelerando, e aqui ele vai ter uma velocidade final de 72 km por hora. Nesse meio tempo, ele tem aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada 1 segundo que passa, a velocidade dele aumenta 1. Nesse trecho, a gente vai ter MRUV. Aí, show. Depois que ele tem essa velocidade, ele vai andar com essa velocidade constante até o final. Tá? Então, em todos os pontos aqui, a velocidade dele é a mesma, 72. Nesse segundo trecho, a gente vai ter MRU. Tá bom? Analisa comigo. A gente não vai usar em km por hora. Vamos passar para metros por segundo. Então, é só você dividir por 3,6. Isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Beleza? Beleza. Seguinte. Eu sei que a distância entre o lugar que ele saiu e o primeiro sinal é 500 metros. Mas eu preciso descobrir qual vai ser a distância que ele leva acelerando para começar a calcular todas essas coisas. Tá bom? Então vamos começar a fazer bem assim. Nessa primeira parte que ele está acelerando, eu tenho as duas velocidades de aceleração. Eu consigo descobrir o deslocamento que ele percorreu enquanto ele acelerava, enquanto ele estava em MRV. E a gente vai fazer isso utilizando a formulazinha do Torricelli. Então, olha só. Na parte de MRUV, eu tenho V ao quadrado, V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 aceleração, deslocamento. Então, vamos lá. A velocidade final vai ser 20 ao quadrado. A inicial é 0. A aceleração é 1. E aqui eu tenho o meu ΔS. Então, aqui eu teria que 20 ao quadrado é 400. E aqui eu teria 2 ΔS. Pega esse 2 e passa dividindo. Então, o deslocamento dele aqui é 400 dividido por 2. Que vai dar 200 metros. Tá? Então, os 200 primeiros metros ele andou acelerando. Vamos descobrir quanto tempo levou para ele percorrer esses 200 metros, porque o tempo é importante aqui para a gente. Eu vou usar essa equaçãozinha daqui, ó, o que eu gosto nas minhas aulas de chamar de viva vó atrás do toco. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo que tudo durou. A velocidade final é 20, a inicial é 0, a aceleração é 1 vezes t. Então, a gente tem que o tempo aqui foi de 20 segundos. Então, ele levou 20 segundos para percorrer os 200 primeiros metros. De boas até aqui?
Agora vamos de novo, redesenhar o desenho do circuito. Aqui está todo o nosso trajeto. Aqui é o ponto O. Aqui é o sinal A. Aqui é o sinal B. E aqui é o sinal C. Seguinte, eu sei que do ponto O até o ponto A são 500 metros. Certo? Você concorda que o sinal A tem que ficar verde quando estiver faltando 100 metros para chegar nele? Ou seja, vai abrir quando ele percorrer 400 metros. Eu tenho que descobrir o tempo que leva para ele percorrer esses 400 metros. E esse tempo é o tempo que leva para o primeiro sinal abrir. Tá? Eu sei que desses 400 metros, os primeiros 200 levou 20 segundos. Então, ó, tá sobrando 200 metros. Então, ele vai percorrer esses 200 metros com velocidade constante e eu vou descobrir o tempo que leva, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que nesse trecho agora, ele está com velocidade constante. Então, a partir de agora é MRU. Então, parte MRU. Vamos lá, primeira parte. Você concorda que o deslocamento dele aqui vai ser 200 metros? E qual que vai ser a velocidade constante dele? 20 metros por segundo. Com essas duas informações, eu vou colocar essa formulazinha daqui, ó. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade constante vezes o tempo que durou. Esse S0 está positivo, passa para cá negativo, certo? Então, eu teria S menos S0 igual a VT. S menos S0 é a variação do deslocamento. Chegamos na fórmula que eu queria. Nosso ΔS é 200. Nossa velocidade é 20. E aqui tem o nosso tempo. Esse 0 corta com esse. Pega o 2 e passa dividindo. Então, eu tenho que o nosso tempo vai ser 20 dividido por 2. Que vai ser 10 segundos. Professor, está começando a fazer sentido. Então, vamos voltar aqui nesse desenho. Esses últimos 200 metros foram feitos em 10 segundos. Então, o tempo inicial aqui, ó, vai ser 20 segundos mais 10 segundos. Então, o tempo do semáforo A abrir é 20 segundos mais 10 segundos, que vai me resultar em 30 segundos. Esse é o tempo do primeiro semáforo abrir. A gente pode ser inteligente. Se você estivesse fazendo prova, olha nas alternativas. Dessas primeiras aqui, só tem uma alternativa que a primeira opção é 30 segundos. Então, eu já sei que o meu resultado é a letra D. Se você estivesse fazendo lá a prova do Enem, você já podia parar, marcar a letra D e partir para a próxima alternativa. É perda de tempo fazer o resto. Eu vou fazer aqui com vocês porque eu estou ensinando a fazer a questão, tá? Você tem que treinar a fazer as questões todas em casa. Mas no dia da prova você tem que ter esses pulos do gato, tá bom? Show. Então analisa comigo, ó. Deu esses 400 metros, abriu. Aí olha só, ele vai ter que percorrer esses 100 metros aqui. Vai passar pelo sinal A. E ele ainda vai ter que percorrer, olha só, 400 metros aqui. Certo? Porque vai ficar faltando 100 metros para o B. Aí o tempo para ele percorrer esses 500 metros aqui, que é o 100 mais 400, vai ser o tempo que a gente vai calcular. Certinho? Então vamos calcular ele bem aqui, ó. A gente vai inclusive usar a mesma fórmula, que foi essa fórmulazinha daqui, ó. Tá? Vamos reescrever ela aqui, ó. Nesse segundo trecho, eu vou ter o ΔS que ele andou, é a velocidade dele vezes o tempo. O deslocamento foi 500 metros de novo. A velocidade, a mesma, 20. E agora o tempo. Eu sei que o resultado vai ter 50 dividido por 2 dá 25. Então, nosso tempo aqui foi de 25 segundos. Ah, professor, mas a alternativa lá não é 25, é 55? Então, é porque o tempo ele não reiniciou, ele continuou rodando. Então, se quando o sinal o tempo do sinal A abrir foi 30 segundos, depois de ter marcado 30 segundos o relógio, vai passar mais 25 segundos. Então, o tempo do sinal B abrir vai ser aqueles 30 segundos de antes, mais esses 25 segundos que acabaram de passar. Então, o tempo que leva para o sinal B abrir
foi de 55 segundos. Tá? Aí vamos lá. Ele vai percorrer esses 100 metros que está faltando aqui. E depois mais 400 aqui. Então, no total aqui, ele vai percorrer 500 metros. Aí o sinal C vai abrir. Vamos descobrir o tempo que leva para esse rolar. Mesma fórmula. O deslocamento dele vai ser de 500, a velocidade vai ser 20 e o tempo vai ser t. Se você fizer as contas, o tempo vai dar a mesma coisa, 25 segundos. Ou seja, você vai ter que pegar o instante anterior, que foi de 55, e somar com 25. Então, o tempo do sinal C abrir vai ser 55 segundos mais 25. Se você fizer essa conta, 5, 6, 7, 8, 80 segundos. Tá? Então, o sinal A abre com 30, o B com 55 e o C com 80 segundos. Confirmando que o resultado é realmente a letra D, de dromedário. Tá belezinha? A questão ficou meio longa, mas não tem problema não. Adeus, até a próxima.